A passagem de hoje é Efésios capítulo 1, versículos 1 a 6. Vamos ler juntos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Vou compartilhar a palavra sob o título Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A partir de hoje, meditaremos na Epístola aos Efésios. Esta epístola pertence aos escritos do apóstolo Paulo no final de seu ministério e, como bem sabem, é classificada como uma das epístolas da prisão. Na verdade, há 4 cartas que Paulo escreveu da prisão, tradicionalmente agrupadas como as epístolas da prisão. E embora essa seja apenas uma convenção, o fato de Paulo ter escrito daquele lugar sombrio, mantendo seu coração voltado para os santos e para Deus, é profundamente significativo. Éfeso era uma das 7 igrejas da Ásia, localizada na costa do Mar Egeu. Originalmente, era uma cidade costeira, e disse que a praia ficava bem em frente ao grande teatro. Em Atos 19, vemos que quando ocorreu o motim de Demétrio, as pessoas correram para o teatro. A praia ficava logo em frente, mas, devido ao assoreamento do porto, a costa recuou. E hoje, está a vários quilômetros de distância. Portanto, Éfeso era uma das cidades mais importantes, um lugar que conectava o Mediterrâneo ao continente. Nos dias de hoje, seria como uma grande cidade portuária, que conecta o mar a importantes rodovias. Os arqueólogos estimam que a população da antiga Éfeso ultrapassava facilmente os 200.000 habitantes. Como eles chegam a essa estimativa? Normalmente, os arqueólogos calculam a população de uma cidade com base na capacidade de seu teatro. O Teatro de Éfeso, que alguns de nós já visitamos e que outros visitarão em breve, está quase perfeitamente preservado até hoje. Dizem que ele tem capacidade para cerca de 24.000 pessoas. Considerando que grandes estádios modernos têm uma capacidade semelhante, é uma estrutura que não fica atrás das construções de hoje, apesar de ser uma arquitetura antiga. Os estudiosos estimam que a população da cidade era aproximadamente 10 vezes a capacidade do teatro. Como o Teatro de Éfeso comporta 24.000 pessoas, multiplicando por 10, a população da cidade pode ser estimada em cerca de 240.000. E essa é uma estimativa mínima. Alguns pesquisadores sugerem que poderia ter chegado a 500.000. Naquela época, Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes, e Alexandria cerca de 500.000. Então Éfeso era, de fato, uma das cidades mais proeminentes do mundo. Éfeso foi um lugar tão marcante para mim que, mesmo agora, se me pedissem para desenhar um mapa de memória, eu conseguiria. O caminho que desce da colina, a Biblioteca de Celso, o Grande Teatro. Foi a cidade onde Paulo permaneceu por quase 3 anos, pregando o Evangelho e escrevendo as Escrituras. Para mim, foi um lugar de profunda emoção. No final de sua segunda viagem missionária, a caminho de Jerusalém, Paulo fez uma breve parada em Éfeso. Lá, ele deixou o casal Priscila e Áquila e seguiu sozinho. Depois, durante sua terceira viagem missionária, não é exagero dizer que ela começou e terminou em Éfeso, pois ele permaneceu lá por um longo tempo, cerca de 3 anos, escrevendo várias de suas cartas. Uma estadia tão longa era algo excepcional nas viagens missionárias de Paulo e mostra a intensidade de sua atividade em Éfeso. A Epístola aos Efésios tem algumas diferenças em relação a outras cartas de Paulo.
A maioria de suas epístolas foi escrita para resolver problemas específicos que surgiram em certas igrejas. No entanto, a epístola aos Efésios não menciona nenhum problema específico da igreja local. Portanto, podemos ver que não foi escrita por causa de uma questão pontual, mas para explicar temas universais, como a salvação, que é um dom recebido pela graça, e a igreja, a comunidade de Deus formada por santos salvos. Em suma, é uma carta que explica a doutrina da igreja, eclesiologia, a partir da doutrina da salvação, soteriologia. A passagem de hoje consiste na saudação da epístola e em um hino de louvor a Deus. Esta parte inicial contém muitas palavras-chave que são fundamentais para a teologia de Paulo e para o Evangelho de Deus. Entre elas, a que mais se destaca é Cristo, Jesus Cristo. Em cada um dos versículos que lemos hoje, o nome ou uma referência a Jesus Cristo aparece pelo menos uma vez. Primeiramente, tanto o remetente quanto os destinatários da carta são descritos por meio de Jesus Cristo. Vamos ler juntos o versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém. O remetente da carta é, naturalmente, Paulo. E quem é Paulo? Ele é alguém que se tornou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O título apóstolo vem de, que significa enviado. E por quem ele foi enviado? Por Jesus Cristo. Portanto, o remetente, o apóstolo Paulo, é descrito como um apóstolo de Cristo, alguém comissionado por Cristo. O chamado para o ministério não acontece segundo a vontade humana. Não é algo que ocorre porque alguém queira ser ou porque outros queiram nomear. O ministro é estabelecido por Deus. Por isso, os ministros devem fazer a obra de Deus, não a obra dos homens. Mesmo que seja uma tarefa difícil, mesmo que possa trazer perdas pessoais, se é algo que Deus ordenou, o ministro deve fazê-lo. O critério para decidir não é o ganho ou a perda mundana, mas se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. É assim que os ministros realizam a obra de Deus. A igreja se seculariza quando falha nesse discernimento, quando confunde a vontade de Deus com interesses e benefícios pessoais. Os ministros não são gestores de negócios humanos, são pessoas que realizam o ministério espiritual, a obra de Deus. Por isso, mesmo que signifique a morte, se for a obra de Deus, devem estar dispostos a assumi-la. Os destinatários da carta também são descritos por meio de Jesus Cristo. Os santos que estão em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Os destinatários desta carta são pessoas fiéis em Cristo Jesus. Então os destinatários desta carta também somos nós, porque nós também somos pessoas fiéis em Cristo, pessoas de fé. Dessa forma, Paulo continuamente enfatiza a Cristo. Esta epístola aos Efésios é uma carta enviada por um apóstolo de Jesus Cristo para as pessoas fiéis que estão em Jesus Cristo. Isso também fica evidente no hino de louvor registrado a partir do versículo 3. Dos versículos 3 a 6, há muitas expressões preciosas e importantes. No versículo 3, temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. No versículo 4, a palavra eleição. No versículo 5, a palavra predestinação. E no versículo 6, a expressão a sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. São palavras e conceitos de imenso valor. Analisando brevemente, a bênção espiritual do versículo 3 é algo que Deus nos dá. Quem abençoa é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção é celestial, são todas as bênçãos espirituais, e só pode ser desfrutada por aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, essa bênção pertence a uma dimensão diferente das bênçãos do mundo. A bênção que o mundo oferece é apenas uma alegria temporária, um prazer passageiro que nos deixa constantemente com sede. E no final, pode se tornar uma maldição, não uma bênção. Mas a bênção celestial é diferente. É uma bênção eterna, que nos dá uma satisfação profunda que o mundo não pode oferecer.
podemos desfrutar dessa bênção somente porque estamos em Cristo Jesus. Porque Deus não é alguém que retém bênçãos, mas alguém que deseja ardentemente nos abençoar. Deus não é alguém que nos testa para ver se merecemos, mas alguém que, em sua graça, nos concede generosamente suas dádivas. Esse ato de dar também aparece no versículo 6. Vamos ler juntos. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Aqui, outro ato de dar é registrado. Deus é aquele que nos concede a sua gloriosa graça. E Paulo enfatiza que ele nos dá essa graça gratuitamente. Não é algo que recebemos por mérito ou pagando um preço, mas por graça, ou seja, sem custo algum, sem qualquer qualificação de nossa parte. Deus não nos pergunta sobre nossas condições ou qualificações. Apenas por estarmos em Cristo, por permanecermos na fé, Deus nos conduz a um lugar de glória, a sua própria presença. A eleição mencionada no versículo 4 também ocorre nesse mesmo contexto. Quando Deus nos elegeu, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso significa que, antes de nascermos, antes de fazermos qualquer coisa, antes que Deus pudesse julgar se faríamos o bem ou o mal, Ele nos elegeu. Sua escolha não se baseou em qualquer mérito que Ele previu em nós. Foi antes disso, quando não havíamos feito nada. A escolha de Deus foi baseada unicamente em seu amor e propósito soberano. Onde está a condição para essa escolha? O versículo 4 diz: Nele antes da fundação do mundo. Estar em Cristo é o fundamento da nossa eleição. É dessa graça que estamos desfrutando agora. A predestinação, no versículo 5, segue a mesma lógica. A doutrina da predestinação é, provavelmente, uma das mais complexas do cristianismo. Mas a passagem explica que fomos predestinados unicamente por meio de Cristo, segundo o propósito da vontade de Deus, mesmo que não houvesse nada em nós digno de receber tal graça. O que devemos lembrar sobre a predestinação é isto: seu propósito não é nos levar a um fatalismo, como se nossas escolhas não importassem. Pelo contrário, o foco dessa doutrina é nos assegurar de que nossa salvação não depende de nossos frágeis esforços, mas do propósito eterno de Deus estabelecido em Cristo. O que devemos descobrir na predestinação é isto: não eu, mas Deus. Não meu mérito, mas Jesus Cristo. Amados irmãos, neste início da Epístola aos Efésios, nosso foco se volta para Jesus Cristo. Nele estão todas as bênçãos espirituais. Nele está a única razão pela qual Deus nos elegeu. E por meio dele, desfrutamos da graça de sermos predestinados para sermos filhos de Deus. Que hoje seja um dia em que vocês permaneçam em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Eu os abençoo em nome do Senhor. Que o seu começo seja Jesus Cristo, e o seu fim seja Jesus Cristo. Que seja um dia que comece com Jesus Cristo e termine com Jesus Cristo. Este é um dia que Deus nos deu gratuitamente pela sua graça. Não é um tempo que conquistamos por mérito próprio. Durante este novo dia que nos foi dado, que vocês possam desfrutar plenamente da graça de Deus, que generosamente nos oferece todas as suas bênçãos espirituais. E que a vontade de Deus, que nos predestinou e nos elegeu, se cumpra hoje através de suas vidas. Que vocês vivam essa vida abençoada. Eu os abençoo em nome do Senhor.